Bom dia, senhora. Bom dia. Por favor, qual é o seu nome completo? Raquel Silva Raposo, A senhora é brasileira. Seu estado civil qual é? casada. Hoje viúva. A senhora é viúva. A sua profissão? Professora. O seu endereço completo, por gentileza? Rua Professor Mata Roma, 213, Bairro de Fátima. São Luís Maranhão. É. Perfeito. A senhora pode rapidamente descrever o que aconteceu com o seu falecido esposo? Como tudo aconteceu? Na quinta-feira, né? Eu cheguei do serviço e aí ele disse assim para mim, se eu ficar mais uma noite aqui, ele estava com vômito e diarreia, né? Ele disse, se eu ficar mais uma noite aqui, acho que eu vou morrer. Se você não vai morrer, porque não, eu vou te levar no hospital agora. Qual era a profissão dele? Ele era vigilante. Vigilante? Ele trabalhava, ele estava empregado na época? Tava. Qual era a empresa que ele trabalhava? Era a MASP. MASP. Né? Sim, pode. Aí eu disse assim, não, você não vai, você não tinha comido nada, né? Aí ele disse assim, eu estou me sentindo muito fraco. Aí eu disse assim, eu vou chamar um carro e nós vamos no hospital agora. Aí, tá. Dona Raquel, eu vou lhe interrompendo só porque assim. Tá. E isso foi na quinta-feira. Desde Na quando é que ele quinta. estava assim? Ele disse assim, Raquel, eu estou com o corpo dolorido, sentindo febre na terça, né? Na terça-feira, né? Aí ele tomou o remédio de febre, Certo. aliviou. Aliviou. Quando chegou, na terça não, na quarta. Na quarta. Aí aliviou. Aí eu disse assim, eu fico aqui com você? Ele disse assim, não, eu já estou bem melhor. Não estou mais sentindo febre. Mas aí na quarta começou, né, uma diarreia. Aí ele disse assim, eu vou ligar para o serviço, porque eu não vou para o serviço por causa que eu estou com muita dor de barriga. Isso na quarta. E se você quer me ficar? Ele disse assim, não. Aí eu fui. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que ele não tinha comido nada ainda. Na quarta-feira. Na quinta, pela manhã, né? Aí ele disse assim, eu não vou para o serviço. Aí eu disse assim, você quer para me ficar? Ele disse assim, não, né? Era só uma diarreia, vou tomar um remédio para ver se alivia. Tomar um chá, tá bom. Quando eu cheguei à noite, que eu passei o dia todo no serviço, aí ele disse que não tinha melhorado da diarreia. Sim. Aí eu disse assim, por que você não foi no hospital? Aí ele disse que ele estava se sentindo fraco, aí estava esperando eu chegar. Eu disse, tá bom, eu vou chamar um carro. Ele disse, se eu ficar mais uma noite aqui, acho que eu vou morrer, porque eu não comi nada, se não vai não. Aí eu levei ele. Isso na quinta noite, quando eu cheguei, nós fomos. Aí chegamos lá no Guarais. Que era, na verdade, o dia 16... 14 de maio, né? Foi, à noite. Aí quando chegou lá no Guarais, aí fizemos lá o procedimento lá, né? Aí chamaram ele na sala da médica. Aí ela disse assim, o que você está sentindo, seu Pedro? Aí ele disse que ele estava com uma diarreia, né? E que ele estava se sentindo fraco. Aí ela disse assim, quando ela foi dizer assim, sente, aí ele começou a vomitar. Mas ele vomitou tanto, alagou a sala da médica todinha. Na sala da médica? Na sala da médica. Não era só água, porque ele estava tomando água de coco, né, durante o dia e bebendo água. Aí ele vomitou tanto, que eu fiquei com tanto medo, que eu pensei que ele ia morrer ali naquela hora, de tanta água que ele botou pela boca. Muita água mesmo. Aí alagou, a sala dela ficou cheia d'água. Aí ela disse assim, aí eu liguei para o meu vizinho, que está aí fora, e disse para ele trazer uma roupa, porque ele tinha tanto molhado a roupa toda, como tinha feito também o cocô na roupa, de tanto vomitar, né? Entendi. Tinha feito cocô na roupa. Aí eu pedi para ele levar para mim uma roupa, para ele disse assim, leve ele para dar um banho, que ele vai ficar no soro. Aí eu disse assim para ela, olha, ele não pode tomar nenhum remédio, porque ele é alérgico, né? Que continha dipirona. Aí ela disse, tá bom. Aí eu fui, dei um banho nele, fiquei esperando a roupa, e ele ficou na cama e botaram o soro nele. Era a doutora Suânia o nome dessa médica? Só não se recorda. Não recordo. Joana? Suânia. É isso mesmo. Aí botaram ele no soro, tá bom. Aí eu fiquei por volta assim, acho que de meia-noite, eu acho, ou mais. Isso na quinta-feira, Na né? quinta, porque eu fiquei a noite toda com Dia ele. 14, né? Foi. Aí ele disse assim, Raquel, meu coração, o batimento está muito forte, está me doendo. Aí eu disse assim, botei ele na cadeira de roda. Isso ele ficou na sala de observação. De observação. Aí eu botei ele na cadeira de roda e fui até onde o médico. Eu disse, só ele está sentindo muitas dores e o batimento dele está muito acelerado. Ele foi, examinou ele, o outro médico, um médico lá. Não foi mais essa... Suânia. Aí ele disse assim, realmente, os batimentos dele estão acelerados.
Mas a senhora leve ele para o quarto que ele vai ficar em observação. A senhora ele já estava internado nessa hora? Ele já estava lá no soro. Sim, mas eu quero saber o seguinte, porque é muito comum quando chega na emergência, fica na observação ou internado. Ele chegou a ser internado ou ficou só na observação? Não, ele já tinha colocado o soro nele, ele ficou internado logo. Internado, no quarto? Ficou logo lá naquela salinha lá que eles ficam botando o soro toda hora. Entendi. Aí ela disse assim, leve ele lá para a sala que ele vai ele vai ficar em observação, né? Só que aí eu passei a noite toda, amanheci, ninguém foi lá onde ele. Quer dizer, ele todo tempo se queixando dessa dor. Ele já na sala, lá no quarto? Já na sala, no soro. Sim, entendi. E quem ficou observando ele? Eu. A noite toda, a noite toda. No dia seguinte também. E eu só lá trocava, dava a medicação nele, trocava. Levei ele para fazer os exames, né? Só ia lá, botava o soro. A hora que eu vi aparecer médicos, foi quando ele foi para... Porque eu tinha que ir em casa buscar panos, lençol, tudinho, porque não tinha. Aí eu fui em casa buscar lençol, buscar trocar, né? Isso já na sexta? Na sexta. Aí eu fui levar o lençol, o pano, tudinho, trocar. Eu disse assim, eu vou rapidinho em casa. Fui rapidinho em casa. Troquei tudinho, os panos, voltei. Quando eu voltei, ele já não estava mais nessa sala que eu deixei ele. Ele já estava em outra sala, cheio de aparelho nele. Isso na sexta? Na sexta-noite. À noite? Por volta de umas 7 horas, eu acho. 19 horas. A senhora foi em casa a que horas? Eu fui umas 6 horas, troquei e voltei. Ah, a senhora nem ficou em casa? Não, só troquei. Não comia, não estava comendo, só estava indo, banhava e voltava de novo. A senhora foi a única vez que a senhora foi em casa depois que a senhora chegou no hospital? Não, eu ia de vez em quando, mandava alguém ficar lá e ia lá. Ah, a senhora foi em casa quantas vezes? Eu fui 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Tomar banho, trocar de roupa, enfim. Aí voltava. Mas não conseguia comer nada. Aí quando chegou na hora, aí eu voltei. Quando eu voltei, ele já estava na outra sala. Sim, senhora. Na outra sala, cheio de parede, tudo e tal. Eu disse assim... Aí Isso na sexta? Na sexta. Eu estou só querendo... Aí eu perguntei, o que ele está fazendo aqui? Aí disse, não, ele está em observação. E nessa hora apareceu um monte de médico. Um monte de médico apareceu nessa hora, porque ele estava... Acho que nessa hora que eles foram abrir o pontuário dentro no computador deles, que viram que ele estava com uma infecção generalizada. Aí não tinha mais jeito, porque apareceu, bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora fazer isso. O que ele tem? Aí ele disse assim, não, nós estamos estudando, mas isso aqui não é hora de estudar. É hora de vocês me dizerem o que ele tem, porque ele passou desde quinta-noite, ele está jogado numa cama ali no soro. Aí hoje aparece um monte de médico decidindo o que fazer com ele, sem me comunicar o que vocês vão fazer com ele. Não, ele tem que ir para a UTI. Eu disse, por que ele tem que ir para a UTI? Aí eles lá, me ignorando, entendeu? Aí eles conversando, o que eles iam fazer, Aí foi que eu chamei, eu disse assim, o senhor tem que me dizer o que ele tem. Aí ele disse assim, ele está com uma infecção generalizada e ele tem que ir para a UTI. Aí esses 2 vizinhos meus que estão aí fora, eles disseram assim, foram lá. O Mireis convidou a Erivel, disse assim, vamos lá onde Raquel, para ela ver se ela vem em casa comer alguma coisa, a gente fica lá com ele, tudo e tal. Aí eles disseram, Raquel, tu tem que comer alguma coisa, Aí eles ficaram insistindo, eu disse, não. Ele disse, não, mas eu disse, tá bom, então eu vou só em casa rapidinho. Aí eu tornei voltar em casa e deixei eles 2 lá com ele. Aí eles ficaram conversando. Também não demorei. Voltei rapidinho. Quando eu voltei, ele disse, Raquel, eu acho que não vai ser preciso ele ir para a UTI, não, porque ele está bem consciente. Ele está consciente, ele está conversando. Aí eu disse assim, não, mas ele está com uma infecção generalizada. Aí eu disse assim, eu acho que ele vai ter que ir. Ele disse assim, não, mas acho que vai melhorar. Não sei o que. Se não vai, gente, você não sabe o que é uma infecção generalizada, não. Aí tá bom, eles foram embora e eu fiquei lá com ele. Ele já na UTI? Não, ainda lá embaixo, na parte de baixo. Aí quando chegou lá, na UTI, aí a médica me chamou, foi a única médica que foi bem verdadeira comigo, né? Ela chegou lá... Já na UTI? Já na UTI. Ela me chamou e ela disse, olha, aqui nós temos remédios, todo tipo de remédio que ele vai precisar, tudo de tal, nós vamos fazer de tudo. Mas a consequência dessa situação dele bem aqui é a morte. Ela disse para mim, é morte. Mas a senhora vai lá, conversa com ele, não fale nada, converse com ele, se despeça dele, tudo e tal. E amanhã tem a visita, 11 horas. Isso na sexta-noite? Na sexta-noite. Perfeito. Aí ele foi, aí eles queriam entubar ele, né? Ela pediu que não entubasse logo ele, que eu tinha que conversar com ele antes de eu sair. Eu disse, tá bom. Eu disse para ele que eu ia ficar de trás da porta lá. Ele disse assim, não, vai para casa. Falando, bem consciente ele. Ele, não, vai para casa. Eu disse, não, eu vou ficar ali. Ele disse, não, vai para casa, tu tá desde quinta aqui, só vai dar um pulinho em casa e volta, mas... Ele disse assim, vai para casa. Amanhã não tem visita? Eu ouvi ela dizer que tem visita.
Aí eu perguntei, eu disse para ele, você vai ficar bem? Ele disse assim, se essa máquina aqui deixar eu dormir, eu disse, vê se tu consegue dormir um pouquinho. Tá bom, eu saí, quando eu saí, eles entubaram ele. Quando chegou no sábado, 11 horas era a visita. Ele estava com dificuldade de respiração? Tava. Ele estava assim, ó, mas estava falando, entendeu? Aí ele disse que ele estava com muita sede. Aí quando chegou no sábado, no dia da visita lá, aí o médico disse que ele entrou com o rins, parece que 10% funcionando, na quinta. E que ele deveria ter sido logo feito o procedimento lá, entendeu? Porque ele tinha que fazer a hemodiálise, mas a pressão dele não estava deixando, estava muito baixa lá na UTI. Então ele tinha que esperar a pressão dele voltar ao normal para poder fazer todo o procedimento, né? E aí deixei 3 números de telefone lá com eles. E quando fui para a visita, trisquei nele, tudinho, estava normal. Assim, entendeu? Normal ele. Sem febre. Não estava com febre. A pressão dele ainda estava boa. Quando ele estava lá na observação, estava todo o tempo boa. Quando chegou na UTI, que baixou. Aí, quando chegou na hora, fomos lá, tudinho, 11 horas, para a visita. Aí o médico estava falando que ele tinha que fazer essa hemodiálise, mas a pressão não estava deixando, tinha que esperar aumentar a pressão, tudinho, que ele estava dando os remédios, tudinho, tá certo. Isso 11 horas. Que eles tinham solicitado alguns exames, inclusive o da dengue, né? Que ia ficar pronto 7 horas, às 19 horas, do sábado. Quando tinha visita às 16 horas, tá bom, retornamos às 16 horas. Quando eu retornei às 16 horas, o corpo dele estava endurecido. A minha fez assim, mãe, ele está morto. Aí o médico disse assim, não, ele não está morto. Ele tá em coma. Eu disse assim, mas eu nunca vi alguém em coma ficar endurecido desse jeito. Ele estava duro, feito pedra. Aí ele disse, não, ele não está morto. Pode conversar com ele, que ele está lhe ouvindo. Pode conversar com ele, que ele está ouvindo. Aí eu fiquei naquilo, né? Disse assim, meu Deus, mas eu nunca vi alguém na UTI ficar com o corpo endurecido desse jeito. Aí fui embora para casa. Aí eu falei para ele, assim, eu deixei 3 números de telefone aqui. Aí ele me disse que ele tinha tido uma parada meio-dia. Aí eu disse assim, eu deixei 3 números de telefone aqui. Uma parada cardíaca. Ele disse que ele tinha tido uma parada, só que eles reanimamos ele. Eles reanimaram ele, tudo inteiro, e a pressão dele voltou. Aí eu disse assim, eu deixei 3 números de telefone aqui, vocês não me ligaram, vocês não me ligam para dizer como ele está. Quer dizer, se ele piorou, se ele melhorou. Aí agora eu só vou poder olhar ele amanhã, 11 horas, no domingo, 11 horas. Aí ele disse assim, não, eu vou abrir uma exceção para a senhora. A senhora vem umas 19h30 aqui, que eu vou lhe dizer se a pressão dele aumentou e a gente vamos fazer lá a hemodiálise. Tá bom. Quando deu 19h15, antes de 19h30 eles me ligaram, que era para mim urgente lá. Eu já sabia, quando eles disseram isso, eu já sabia. Aí eu fui correndo, né? E quando chegou lá, eles disseram que ele estava morto. Aí eu disse, aí eu peguei, saí correndo do hospital, não queria mais ouvir mais nada. Quando ele foi lá para a Pax, aí o moço perguntou assim mesmo, para poder vestir ele, botar no caixão, ele disse assim, ele morreu que hora? Ele disse assim, acabou de morrer. Aí ele disse assim, não, ele não acabou de morrer não, porque eu já tirei tanta coisa, ele já está tempo morto. Assim que ele disse, esse corpo aqui, a senhora morreu, foi de manhã. Assim que ele me disse, lá na Pax, que ela tinha morrido de manhã, entendeu? Eu acho que foi na hora da parada. Eles não reanimaram nada a ele estava só esperando vir o resultado do exame, que era às 19h30, para poder me dar o atestado de óbito. Entendi. Aí eu fui no Ministério, aí eles disseram, olha, senhora, se a gente vamos averiguar, se a gente, vamos ver aqui, né? Se não, a gente vê que não foi negligência, acaba por aqui mesmo. Não vai nem para frente. Essa parte da negligência é comigo, não é com o Ministério. Tá bom. Qual foi o motivo da infecção? Eles disseram? Eles disseram que ele está... Não, eu acredito que foi por causa que os rins dele não estavam trabalhando, né? 100%. Tá. E o paciente, na época, ele foi
ele foi submetido a algum tratamento inadequado? A Doutor, senhora ficou é uma sabendo? pergunta técnica, a senhora sabe. A doutora quer saber o seguinte, se na sua visão não houve um atendimento adequado, é isso que Não houve. Por quê? Não houve, porque ele ficou muito tempo lá, só eles trocando soro nele, só botando soro, tirando, botando, tirando, e ele inchando, sendo que o rim dele acho que já estava debilitado, né? Porque quando chegou lá na UTI, ele disse pra gente que ele já chegou com os rins já só 10% funcionando. Então, eu acredito assim, que eles solicitaram os exames, eles tinham que estar lá, observando o resultado dos exames para ver, né? Eu não sou médica, eles que são. Ok, doutor. Na noite que a senhora ficou com ele, que não apareceu nenhum enfermeiro, a senhora procurou, chamar alguém? Porque ele sentiu a dor no peito, no coração, e eu levei ele até onde o médico. Aí depois ficou só as enfermeiras vindo, botando soro. Ele só estava se queixando dessa dor do As coração. enfermeiras estavam lá todo o tempo, acompanhando. Não, elas só vinham trocar o soro. A gente tinha que elas ficavam lá, o vidro ficava, né? Dava para elas olharem, elas só iam trocar o soro. Na hora que acabava. Somente silêncio. Na hora que acabava o soro, elas iam trocar. Elas não iam lá diretamente observar como ele estava, não. Só iam trocar mesmo. A função delas ali era só aplicar a medicação e trocar o soro. Mas houve medicação. Tinha medicação, eles aplicavam medicação nele. Entendi. Tá bom. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Sim. A senhora acha que é relevante? Não. Não, né? Então tá bom. Pode fechar.